Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Natasha e eu faço parte do Vida Italiana, que é esse canal maravilhoso que ajuda e explica diversas coisas sobre cidadania. E fazemos isso para ajudar vocês que estão em busca de reconhecimento de cidadania, que querem saber mais sobre o assunto, que têm dúvidas. E também esse canal não é só focado na cidadania, mas sim Itália, né? No geral, Itália para brasileiros. Pois nesse canal você vai encontrar diversos vlogs das nossas viagens, um pouquinho da cultura italiana, um pouquinho da língua italiana. Então, esse canal, se você é um daqueles que caiu de paraquedas nesse vídeo, você vai poder encontrar diversos formatos de vídeos. Nesse vídeo em específico, que normalmente eles acontecem na quinta-feira, são específicos sobre cidadania italiana, tá? E nesse eu vou falar um pouquinho sobre a tal cidadania trentina. Esse assunto é um assunto muito chato, até aconteceu comigo quando eu comecei a buscar os meus documentos e eu caí nessa regra da cidadania trentina. Por sorte, eu tinha um outro antepassado da anticausa, né, que é quem me dá o direito à cidadania, e eu consegui agora, através do meu outro antepassado, dos Bonfantes, eu consegui fazer a minha cidadania. Na verdade, eu estou em processo ainda. Mas, de qualquer forma, eu tenho que explicar, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas com relação a esse assunto. Como eu já falei, é um assunto chato, mas é necessário principalmente para ajudar aqueles que se encaixam nessa situação. O que seria a cidadania trentina? Seria cidadania, né, de pessoas que migraram, na época, da região de Trento. Antes de tudo, eu preciso explicar um pouquinho como funcionava a Itália há muito tempo atrás. Então, hoje, do jeito que você vê no mapa, a Itália ela é bem diferente do que era em meados do século XIX. Que, na verdade, antes não era bem um país unificado, era uma península itálica que ela era composta por diversos reinos. Ok, mas aos poucos ela foi ganhando território. Ficou claro isso? E, aconteceu que ela se tornou o que ela é hoje, mas antes não era bem assim. E tinham duas regiões, o Vêneto, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o Vêneto no finalzinho do vídeo, e o Trento, que foi a última região a ser anexada na Itália. Antes de ser anexado na Itália, ela fazia parte, essa região do Trento fazia parte do Império Austro-Húngaro. E esse império, ele deixou de existir em 1919. Com o final da Primeira Guerra Mundial. Depois que esse império deixou de existir, ele foi dividido em vários países, Áustria, Hungria, e a parte que hoje é a Itália, mas que não era na época, a Áustria teve que devolver. Então, em 1919, foi assinado um Tratado de Saint-Germain, e a partir de 1920, essa região do Trento fazia parte da Itália, beleza? Então, qual que é o problema aqui? O problema é que se você tem um antepassado que emigrou, saiu da região do Trento antes de 1920, ele saiu de uma região que hoje é Itália, mas que na época não era Itália. Era esse tal Império Austro-Húngaro. E qual que é o problema? O problema é que se esse seu da anticausa, que pode ser o seu caso, saiu de uma região que não era Itália, logo, ele não é descendente de italiano. E aí que está o problema. Depois de 1920, exatamente depois de 16 de julho de 1920, se o seu antepassado emigrou depois dessa data, como o Trento já fazia parte da Itália, a cidadania pode ser solicitada de forma tranquila, simples, de forma administrativa, porque se entende que ele viveu, no período ali que já era Itália, e depois que ele migrou, ele sim era um descendente de italiano, e você tem o direito tranquilamente. Os que emigraram antes da data de 16 de julho de 1920 podem ter um problema. Na verdade, tem um problema, não tem o direito ao reconhecimento da cidadania. Na verdade, a esses descendentes foi dado uma chance, que foi de 2000 a 2005, e depois eles prorrogaram para 2010. Então, muitos dos descendentes que queriam fazer o reconhecimento e não podiam, foi criada essa lei, e nesse período, quem solicitou a cidadania
teve ela aceita, porque eles deram essa brecha, né? Eles deram essa chance para os descendentes do Trentino. Depois dessa data, a pessoa não tem mais o que fazer, né? Ela perdeu o direito ao reconhecimento. Até vou deixar aqui na descrição, tem o Círculo Trentino de São Paulo, que eles deixam bem claro no site lá que existe um projeto de lei. E esse projeto ele pode ser aceito ou não, né? Que dá o direito aos descendentes do Trentino o reconhecimento da cidadania italiana. Então, como ainda é um projeto de lei, o Círculo Trentino ele resolveu se adiantar. Então, ele resolveu criar uma lista de espera aos descendentes, né, da região do Trento. Esse projeto de lei pode ser aceito? Pode ser aceito. Ele pode não ser aceito? Também pode não ser aceito. Mas se você tem esperança e é um descendente, você pode entrar nessa lista de espera. Eu vou deixar aqui na descrição ali o site para vocês. Se eu não me engano, eles pedem para enviar documentos, tudo através de um e-mail ali, para você entrar na fila de espera. Então, é uma possibilidade. Vou deixar aqui na descrição. E também o post que eu escrevi, que se ficar alguma dúvida nesse vídeo, você pode conferir no nosso site. Tem um outro site também que, se você quiser conferir, que se chama Nati in Trentino, que seriam nascidos no Trento, né, na região trentina. Que não é só bem o Trento, tem várias regiõezinhas ali. E você pode conferir através desse site. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Você precisa fazer um cadastro, daí depois com o sobrenome, o sexo, né, se é feminino ou masculino, e também com a data com o ano de nascimento, você consegue verificar ali se ele seu dante causa, se ele nasceu na região do Trento. Se você não tem a data exata, você pode colocar ali um período entre, né, dentro de 10 anos. Então, pode facilitar também, você vai procurando até você achar o seu dante causa. Como eu falei, são várias regiões, né, são vários comunes, né, que na época faziam parte dessa cidadania trentina, né, ali do Trentino. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um site onde tem todos os comunes que faziam parte do Trentino na época, né, e quais são aqueles comunes que seriam um problema para você, né, se o seu dante causa saiu de algum comune daqueles antes de 1920, infelizmente você perde o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Aconteceu comigo também, e na época eu fiquei muito chateada. Eu comecei através da minha avó, né, da linhagem da minha avó, que eram os Calegares. E eu comecei procurando documento por documento até chegar no meu trisavô. E quando eu cheguei no meu trisavô, eu descobri que ele nasceu em Lisinhago, que é Trento. Ele nasceu em 1840 e emigrou em 1876. Como ele emigrou antes daquele período, né, que seria 1920, eu não tive o direito, não posso reconhecer a minha cidadania através desse meu antepassado dante causa, porque ele justamente cai nessa situação onde não era Itália, o Trento não era Itália, e sim era o Império Austro-Húngaro. E como esse império deixou de existir, logo não tem como fazer a cidadania nem húngara, nem austro-húngara, nem austríaca, não tem chance. Então, na época, para mim foi bem chocante, eu fiquei muito triste. E por sorte, eu tinha a minha linhagem dos Bonfantes, que foi possível fazer daí a minha cidadania através dessa minha outra linhagem. E agora, por último, eu vou falar um pouquinho da região do Vêneto, que também pode ser um problema, mas isso é bem menos complicado, porque a data é muito anterior. A região do Vêneto ela foi anexada na Itália em 1866. Então, até teve um cliente que falou com a gente que, quando ele foi solicitar a cidadania italiana dele, o dante causa dele tinha nascido anteriormente a essa data, né, antes de 1866, e que o comune estava pedindo que ele provasse que esse dante causa viveu na Itália depois dessa data. E isso é comum porque, como o Vêneto foi anexado depois de 1866, como antes não era Itália também, eles querem que você comprove que o seu antepassado ele morou na Itália depois dessa região ser anexada. E isso é possível ser comprovado, de repente, através de documentos. Casamento, ou algum batismo de filho, ou algum documento que comprove que ele morou na Itália, né, quando era Itália, depois de que essa região tenha sido anexada. E tem a região do Vêneto também,
esse aconteceu um pouquinho antes, mas também pode ser que, né, seja o seu caso, que a região do Vêneto ela foi anexada em 1866 na Itália. Antes também não fazia parte da Itália. Então, se por um acaso o seu Dante Causa era do Vêneto e ele nasceu anteriormente a essa data, 1866, pode ser que você também não tenha o direito, tá? Porque ele tem que ter emigrado depois desse ano. Se ele morou na Itália depois desse ano, você consegue comprovar através de, não sei, um documento de casamento, ou um batismo, ou um certidão de nascimento de um filho dessa pessoa, você consegue comprovar que ele morou na Itália, né? Quando aquele pedaço, quando o Vêneto já era Itália. Então, a partir dessa data, se o seu Dante Causa morou na Itália, você vai poder fazer a cidadania sem problema nenhum. Agora, se ele emigrou antes dessa data, também é um problema, também você perde o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde com vocês com o maior prazer. E também tem o nosso post no blog, que eu fiz com muito carinho, onde eu expliquei tanto a parte trentina quanto a parte do Vêneto. E tentei deixar o mais claro possível, também deixei ali os sites, o Natos Nascidos em Trento, o Círculo Trentino de São Paulo, e até mesmo o site onde fala todos os comunes ali, que infelizmente, se você tem um Dante Causa que nasceu naqueles comunes, provavelmente você perde o direito da cidadania italiana, se eles emigraram antes de 1920. Então, vai estar tudo aqui na descrição. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou também, se quiser, pode deixar lá no nosso blog, que também a gente responde com carinho. Beleza? Como eu falei, o vídeo é chato, né, porque é um assunto muito específico, mas se você ficou até aqui, eu espero que você não se encaixe, né, nessa situação, porque, infelizmente, é uma coisa que deixa você muito para baixo, triste. Mas procura, né, se esse é o seu caso, procura um outro antepassado, vai que você consegue, assim como eu, né, encontrar uma outra linhagem que te dê o direito. Beleza? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!